Continua mudo aí. Cadê? Tá ok agora o som? Não estava mudo, viu? Espera aí. Kevin. Só um minutinho. E agora? Voltou? Tá ok? Continua mudo. José Roberto. Veja aí, por gentileza. Som. Não tá modulando, pera aí. Ver o que foi que houve. Som. Turma boa, como é que estamos aí? Voltamos? Voltou, né? Ok. A pena que esses probleminhas aqui acontecem, né? Ao vivo, né? Ao vivo acontece. Tá? Tá tudo ok aí? Beleza. Voltou, amém. Certo? Hoje tá puxado, Marcos Aurélio, né? Tem alguma força aí que não tá querendo que você chegue lá, mas vai dar certo, em nome de Jesus, tá? Vai dar certo. Tá, Caroline, beleza, voltou, vamos que vamos, certo? Qualquer coisinha aí, vocês avisam aí pra gente, tá certo? Que bom que a gente tá ainda na segunda questão, graças a Deus, só no comecinho. Turma boa, essa aqui é a segunda questão, trata de crase, certo? Já vi a turma boa dando ok aqui, ó, dizendo que é... que bom que deu certo, né? Que é a letra C, Cadê o Joselita? Não, Marcos Aurélio colocou C. E aí, você concorda que é a letra C? Tem algum fio solto aí? Olha, Joselita. Agora apertar todos os fios aqui, ó. Pronto. Vai dar bem certinho para a gente continuar aí. Legal. Ainda bem que foi só a primeira questão mutada, né? Agora a segunda, terceira até a 14ª vai dar muito certo. Então vamos lá. Questão de crase, ó. Assinale a alternativa quanto certa, né? É sempre bom você grifar quando estiver fazendo a sua prova se a alternativa é certa ou errada. Quanto ao emprego correto, do sinal indicativo de crase. Então vamos lá, emprego correto, vai dar certo, em nome de Jesus, viu? Letra A, estarei sempre à disposição dos senhores. Olha só, você lembra que à disposição de é uma locução prepositiva, tá? Locução prepositiva, certo? Essa locução prepositiva
feminina iniciada por A, certo? Tem crase. Toda locução prepositiva feminina, ó, iniciada por A, tem crase. À disposição de, à frente de, à custa de, à mercê de, certo? Só não haverá crase com as locuções prepositivas masculinas. Por exemplo, a serviço de, porque serviço é masculino, né? A favor de, tá certo? Mas locução prepositiva feminina iniciada por A tem crase. Então, fique atento aí, fique atento. Letra B de bola. Ele disse que viria a partir de hoje. Olha aí, turma boa. Antes de verbo não há crase, certo? Não há crase antes de verbo. Por quê? Porque se crase é A mais A, antes de verbo não há artigo para ver a fusão de A mais A, ok? Então, letra B também está errado. Não há crase antes de verbo. Letra C. Nas férias, iria à terra dos meus sonhos. Na terra... Só um minutinho. Som.
Fala, meu querido aluno, futuro combatente. Agora sim, né? A gente organizou aqui, já tínhamos feito os testes, mas aí sabe como é, né? Ao vivo, deu algum problema, que eu não sei o que é, mas a equipe aqui resolveu rapidinho. E a gente retoma agora a nossa aula. Estamos aí na iminência da prova da SpaceX e a prova de língua portuguesa, sem dúvida, faz muita diferença. Tá? Quem me conhece sabe que aqui o português, ó, diretamente na veia. Volner Ribeiro, professor de língua portuguesa aqui do Alfacom. E como a gente teve mutado aí por uns instantes na primeira questão, né? A gente estava começando a segunda questão, então vou voltar à primeira questão e a gente não perde nada, tá? Porque aqui no Alfacom tudo que a gente faz é pensando em você, tá? O seu sucesso é o nosso sucesso, tá? A sua aprovação nos dá muita alegria, com certeza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar caneta, vamos pegar papel, vamos pegar a água aí, ó, o copozinho do palmito aqui para não jogar fora, né? Tá certo? Material reutilizável. Boa tarde a todos vocês. Podem chamar os amigos. Agora sim, tá tudo ok, tá certo? E aí eu queria pedir aos nossos monitores, dentro do possível, para colocar o link do material para o nosso aluno fazer o download, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Eu separei as questões por assunto e a primeira questão aqui traz interpretação textual, certo? Interpretação textual. Os assuntos que eu separei aqui para vocês são, né? Deixa eu até dizer aqui os assuntos, ó. Interpretação textual, crase, funções do que, variação linguística, figuras de linguagem, pontuação e sintaxe. Professor, que é a prova quase toda. Pois é, a intenção é essa. A intenção é você participar das nossas revisões e quando você for à sua prova, achar uma prova bem tranquila, tá? É você ir lá com segurança, firmeza e produzir bem. A ideia é essa. Bacana? Então, olha só quantos assuntos eu coloquei aqui para a gente dar aquela relembrada. Obviamente, né? A gente parte do pressuposto que você vai aqui lapidar o conteúdo, uma vez que a gente está na iminência aí da prova. Tá ok? Então, turma boa, deu certo, né? Obrigado por terem ficado aí, obrigado pela companhia de vocês, tá? Vocês são aqui essenciais, tá? Sem vocês, esta aula não existe, tá bom? Então, Gabriel, valeu, Joselita, Marcos Aurélio, Elismar, boa tarde, Boa Vista de Gurupi, Maranhão. Seja bem-vindo, meu querido, sejam bem-vindos todos vocês. Então, vamos lá, começando da primeira questão de novo. Olha o menino Calvin aí, certo? O menino Calvin tem umas ideias assim mirabolantes que a gente não consegue entender, né? Ó, olha o que ele está querendo fazer. O pai dele está ali no sofá, fazendo umas anotações, o menino Calvin chega e diz assim: lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama sozinho. Meus olhos não sabiam focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Este desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta. Ele deve ter entre 6 e 7 anos de idade, o Calvin. Uma vida inteira, pense, uma vida inteira, né? 6, 7 anos de esforços para chegar a tal resultado. Ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. Ele vai valorizar, é um investimento. Ok, vamos ver agora o que a questão está pedindo aí, né? Muito importante, acima de tudo, numa prova de questão de interpretação textual, é você entender a pergunta. Entender o texto é importante, mas acima de tudo, entender a pergunta. Às vezes você não entende o texto, mas a pergunta direciona para uma situação que você consegue responder bem, tá certo? Então vamos lá. Na tirinha, percebes que o Calvin objetiva vender ao seu pai um desenho de sua autoria pelo valor de $500. Para isso, ele se vale da estratégia argumentativa em quê? Então, a questão aqui tem a ver com estratégia argumentativa. Qual é a estratégia que o Calvin usa para vender ao próprio pai um desenho de autoria por $500? Então, é muita grana, hein, turma boa? $500. Vamos lá. Letra A. Valoriza o desenho, mostrando as habilidades conquistadas para conseguir produzi-lo exatamente. Se ele quer vender o desenho, ele valoriza o desenho. E ao valorizar esse desenho, ele faz o quê? Ele mostra as habilidades que ele conquistou para conseguir isso. Ele faz isso, ó, no segundo quadrinho, no terceiro quadrinho. Segundo e terceiro quadrinhos
ele traz isso aí, essa valorização aqui, ó, tá? 6 anos de intensa obstinada na luta. Ok, letra A, então, é a nossa resposta. Letra B, enaltece o passado. Ele enaltece o desenho, mas vamos imaginar que enaltecer o passado está correto, relatando as dificuldades vividas para se tornar um renomado artista. Ele é um renomado artista? Não, não é. Então a letra B está falsa. Na cabeça dele, ele acha que vale a pena o investimento, tem futuro, certo? Letra C, apresenta o resultado de um trabalho cujo valor cobrado não deveria, ser questionado jamais. Só o fato de a gente não poder questionar algo jamais já merece questionamento. Então isso aqui está super errado, né? Quem é o Calvin para querer vender para o pai um desenho de autoria por $500, né? Ele podia presentear o pai, né, com esse desenho. Intenta, por meio de um discurso lógico e coerente. Turminha boa, o que falta aqui no discurso do Calvin é justamente isso. Lógica e coerência. Não tem, é totalmente incoerente. Letra E, então letra D está falsa. Letra E, idealiza as vantagens do pai ter um desenho que certamente o fará próspero em breve. Será? Certamente? Não. Isso aqui é coisa da cabeça do Calvin, né? Dizendo que o desenho vai valorizar. Ele vai valorizar, é um investimento. Não tem garantia nenhuma, certo? O próprio pai sabe disso. Então, letra E, falsa. Então, a questão queria o quê? Que estratégia argumentativa Calvin usou, né? Valorizou o desenho, mostrando, letra A, as habilidades conquistadas para conseguir produzi-lo. Belezinha? Essa foi a nossa primeira questão em interpretação textual. Quem marcou A? Marcos Aurélio. Concurseiro Motoboy, boa tarde, meu querido. Tá? Sejam todos bem-vindos. Quem não baixou o material, baixa aí o material que vai fazer diferença, certo? Tem que pedir aqui aos nossos monitores, dentro do possível, colocar o link aqui para o aluno fazer o download do material. Bacana? Vamos lá? Vamos, segundo tópico aqui da nossa aula é crase. É um assunto muito comum nas provas e principalmente na prova da SpaceX. Se você vai fazer a prova da SpaceX, nosso objetivo aqui é fazer uma revisão. Se você vai fazer outras provas, os assuntos que a gente trabalha aqui certamente, agora sim, certamente, também são úteis a você, tá certo? Então vamos lá, vamos de segunda questão. Segunda questão, crase. Crase é A mais A, certo? Ocorre crase quando eu tenho, tá aí. Muito obrigado, Ken, você é top. Nossos monitores aqui são nota 10. Olha só, crase é A mais A. Então, a segunda questão traz o seguinte. Assinale a alternativa certa quanto ao emprego correto do sinal indicativo de crase. Então, a gente quer o emprego correto. É sempre bom você destacar o que a questão pede, porque às vezes ela quer um incorreto e a gente está atrás da resposta correta, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Estarei sempre à disposição dos senhores. Quem já souber a resposta, já vai mandando aí, tá bom? Quem tiver dúvida, manda aqui no chat também, tá certo? Estamos ao vivo. Pessoal, à disposição de é uma locução prepositiva feminina, certo? À disposição de. O que você aprendeu aí nos seus estudos? Locução prepositiva feminina, iniciada por A, tem crase. Prof, me dá outros exemplos aí. À espera de, à frente de, à custa de, à mercê de, às vésperas de. Agora, se a locução prepositiva iniciada por A for masculina, aí não tem crase. Por exemplo, a serviço de. A gente vê muito assim aqueles carros, né? A serviço disso, a serviço daquilo, com crase. Não tem. Por quê? Porque serviço é uma palavra masculina. Então, a serviço de é uma locução prepositiva masculina. A favor de é uma locução prepositiva masculina. Não tem crase, certo? Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B de bola. Ele disse que viria a partir de hoje, antes de verbo não tem crase, certo? Antes de verbo não ocorre crase. Ele estava a estudar, né? A partir de hoje. Então, antes de verbo não há crase. O Marcos Aurélio marcou C, Fábio Cunha sinalizou C aqui também. Vamos ver. Existem 3 palavrinhas que só tem crase, né?
quando elas vêm especificadas. Quais são essas palavrinhas? 3 palavrinhas: casa, terra e distância. Essas 3 palavrinhas, casa no sentido de lar, terra quando significa chão firme e a palavra distância só tem crase quando vem especificadas. Se eu disser assim, ó, vou à casa pegar uns livros, não tem crase. Mas se eu disser, vou à casa dos meus pais pegar uns livros, aí tem crase. Se eu disser, os pescadores chegaram à terra, não tem crase. Mas se eu disser, vou à terra dos meus pais nesse fim de semana, tem crase. Se eu disser, os curiosos ficaram à distância, não tem crase. Os curiosos ficaram à distância de 100 metros, aí tem crase. Então anota aí, meu aluno, essas 3 palavrinhas, ó, só tem crase se vêm especificadas. É a palavra casa, certo? A palavra casa, no sentido de lar. A palavra terra, quando significa chão firme. E a palavra distância. Crase somente se vem especificadas. Então, quem marcou letra C, mandou ver, certo? Acertou. Letra C. Letra D está errada por quê? O homem de quem lhe falei, né? Aqui faltou um izinho, ó, falei, tá? A questão já veio com problema, eu acho, peguei do jeito que estava lá. Estava a cavalo, ó, certo? A cavalo, cavalo é a palavra masculina, né? Então não ocorre crase antes de palavra masculina. Por quê? Isso é óbvio, né? Falta o artigo A. Antes de palavra masculina, falta o artigo A. Se eu disser vou a pé, pé é masculino, não tem crase. Vou a cavalo, também não. Bife a cavalo, tem crase? Bife a cavalo. Né? Alguns acham que é a moda de cavalo. Né? Porque você sabe que com a expressão a moda de, pode ter crase. Né? Se eu digo assim, vestiu-se a Luís XIV, tem crase com a moda de. Se essa expressão, ó, a moda de, aparece na frase ou vem subentendida, ocorre crase. A moda de. Se a expressão a moda de aparece na frase ou vem subentendida, tem crase. Aí se eu digo assim, ele vestiu-se a Luís XIV, é como se eu dissesse, ele vestiu-se à moda de Luís XIV. Tem crase? Agora se eu digo bife a cavalo e frango a passarinho, essas expressões não têm crase, porque não existe a moda do passarinho nem a moda do cavalo. Então que fique bem claro isso, que alguns alunos acham que bife a cavalo tem implícito ali o termo a moda de. Não tem, tá? Não existe a moda do cavalo nem a moda do passarinho, tá certo? Então, antes de palavra masculina, não ocorre crase por um motivo óbvio, né? Falta o artigo A. E crase é a soma de 2 As. Palavra masculina não tem artigo A antes, por isso que não tem crase aqui na letra D, certo? Letra B já vimos que não tem, né? Letra D também não. Ele saiu do escritório às pressas. Às pressas é uma locução adverbial feminina de modo. Qualquer locução adverbial feminina iniciada por A tem crase. Ele saiu às pressas é o modo como ele saiu. Tá? Se eu disser fique à vontade, tem crase. À vontade é uma locução adverbial feminina de modo. Vira à direita, tem crase. Vira à esquerda, tem crase. Certo? Ele saiu à noite, ele chegou à tarde. Então, toda locução adverbial feminina iniciada por A tem crase. Ok? Qualquer dúvida, manda aí. Então, para essa segunda questão, a gente vai marcar como resposta letra C. Certo? Quem marcou letra C aí, mandou ver, mandou bem. Tá ok? Meninos e meninas, estamos ao vivo, estou acompanhando aqui no chat. Né? O objetivo desta aula é ajudar você a produzir bem na prova da SpaceX que está chegando, né? Poucos dias aí da prova, tá certo? E a ideia é a gente fazer uma revisão que lhe dê assim muita luz para você ir com muita segurança, com muita serenidade, muita tranquilidade, mandar ver, produzir bem e conseguir a tão sonhada aprovação, tá certo? Qualquer dúvida, manda aí. Joselita, prof, qual a diferença de crase? Da crase com A é a crase com H. Não tem com H, certo? Crase é somente A mais A, tá certo? Ok? Crase é somente A mais A. Com HA não tem crase, tá certo?
Beleza? Qualquer outra dúvida aí, pode mandar. Ou se você quiser refazer a pergunta, talvez eu não tenha entendido, você pode refazer, que eu estou acompanhando aqui o chat pelo celular, e aí a gente diz de novo, de outra forma, tá certo? Quem errou aqui vai ter outra chance agora de acertar. Quem acertou tem outra chance de acertar de novo. Então, esse é o segundo assunto aí do nosso material. Né? Primeira questão, letra A, segunda C. Vamos de terceira questão. Vai preencher os espaços. Tá? O professor se referia, ó, a partir daqui, né? Vai preencher o espaço. Valeu, Joselito. Então, crase é só com A mesmo, tá? Com H, não. O professor se referia às. Ó, quem se referia a. Mais as alunas. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Primeiro espaço a gente vai preencher com isso aqui. Então, a gente elimina letra D e letra E. A gente já eliminou. Tá? Primeiro espaço tem que ser crase. Porque quem se refere a, mais o artigo as, que acompanha as alunas, crase. Marco Aurélio está dizendo que é A. Ok. Dispostas. Ó, quem está disposto a alguma coisa. Só que antes de verbo não ocorre crase. Tá certo? Fábio Cunha está dizendo que é A também. Antes de verbo não ocorre crase. Então, quem está disposto a. Aqui, ó, faltou artigo, certo? Faltou artigo. Então, vamos ver, a letra C a gente já elimina. Porque o segundo espaço, ó, não tem crase. Antes de verbo não ocorre crase. Tá? E aí agora temos duas opções, né? Letra A e letra B. A turma boa já sinalizou aqui letra A. Vamos conferir. Dia a dia. Entre palavras repetidas não há crase. Certo? E outra coisa, ó, dia é palavra masculina. Se fosse frente a frente, por exemplo, que são duas palavras femininas, frente a frente, ainda não teria crase. Entre palavras femininas não ocorre crase. E se for, essas palavras repetidas são masculinas, aí que não acontece mesmo. Tá? Dia a dia, lado a lado, são termos masculinos. E entre palavras repetidas, repito, não ocorre crase. Por quê? Falta artigo. Esse azinho aqui, ó, é somente uma preposição. Tá? Então, a gente elimina isso aqui. Tá? Sobrou letra A. Tá certo? Então, primeiro espaço, crase. Segundo espaço, não tem crase. E o último espaço, dia a dia, entre palavras repetidas, não ocorre crase. Tá certo? Ó, não ocorre crase quando falta um dos as. Aí você estudou, vai fazer a prova agora final de semana. Ó. Não ocorre crase no... Vamos só relembrar aqui alguns casos importantes em que não ocorre crase. Não ocorre crase no sujeito da oração, no objeto direto, entre palavras repetidas, após preposição, vou para a cidade, após preposição, antes de artigo indefinido, porque já tem o artigo, né? Entreguei o livro a uma aluna, a uma. Então, antes de artigo indefinido não ocorre crase. Entre palavras repetidas. Regra muito importante, com a no singular, seguido de nome no plural. Olha aqui, ó, a no singular, seguido de nome no plural. Deixa eu dar um exemplo aqui, aproveitar aqui o meio do slide, ó. Eu digo o seguinte, ó, não vou a festas ou a reuniões. Não vou a festas ou a reuniões. Aqui nós temos a no singular, seguido de nome no plural. Não ocorre crase por quê? Porque esse azinho aqui é só uma preposição. Prof, como é que eu sei? Vamos lá, vamos pensar aqui. Crase é A mais A, certo? Primeiro A eu já tenho, regido pelo verbo ir. Quem vai, vai a, certo? Quem vai, vai a. Agora, o substantivo festas deveria ter artigo as, não tem. Então, faltou o segundo A. Esse azinho aqui é da mesma forma, tá? O segundo A é só uma preposição. Se eu tenho a no singular e o nome seguinte está no plural, isso quer dizer que falta o artigo. Então, tem que estar tudo no singular ou tudo no plural.
Então dá até para a gente dizer o seguinte, ó, há no singular, nome no plural, crase nem a pau. Anota isso aí. Há no singular, nome no plural, crase nem a pau. Beleza? Então, ó, meu aluno, minha aluna, meus alunos, tá? Foram duas questões sobre crase. Uma questão sobre interpretação de texto, duas questões sobre crase. A gente vai partir agora para um terceiro assunto, que é funções do quê? Tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer uma revisão que, de fato, né, você consiga lá produzir bem, né, quando chegar a prova agora nesse final de semana. Tá bom? Estou acompanhando aqui pelo chat, ó, qualquer dúvida aí, manda, pergunta, comentário, deixa seu like também, encaminha um link da aula para algum amigo seu que vai fazer a prova e você quer ver aprovado com você, tá? Irem para a SpaceX juntos, depois para a AMAN e aí seguindo aí no oficialato na carreira militar. Que maravilha, coisa linda, né? Vamos lá, vamos para o nosso terceiro bloco aí de questões. 3 questões agora sobre funções do que, certo? Separei 3 questõezinhas aí sobre funções do que para a gente tirar tudo que é dúvida. Então vamos lá, vamos aproveitar, vamos tirar tudo que é dúvida, certo? Analise a frase e classifique o termo destacado. Era necessário que atravessássemos o rio. Esse que é o que, certo? Esse que, vamos pegar aqui o pincel vermelho, fica mais destacado, é uma conjunção subordinativa integrante. A conjunção subordinativa integrante é aquela que inicia a oração que a gente pode trocar por isto. Marcos Aurélio já sinalizou aqui, letra C, exatamente. Então, conjunção subordinativa integrante é aquela palavrinha que inicia a oração substantiva. Como você já está na iminência da prova, então eu vou dizer o seguinte, ó, deixa eu grifar aqui, pegar aqui o marca-texto. A conjunção subordinativa integrante inicia oração subordinada substantiva. Então vamos colocar aqui, ó, oração subordinada substantiva, certo? Substantiva. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Aqui eu tenho o predicativo. Então, essa oração subordinada substantiva é o quê? É subjetiva. Ou seja, é um sujeito oracional. Tá? Muito bom, Marcos Aurélio. Tá certo? Oração subordinada substantiva subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva nada mais é do que um sujeito oracional, tá certo? Sujeito oracional. Bacana? Eu estou indo além do que a questão está pedindo, porque logo vocês vão estar fazendo prova, então é bom já relembrar isso aí, ok? Então, conjunção subordinativa integrante. Pronome relativo, anote aí se você não lembra, é quando o que, vamos colocar aqui, ó, que é igual a o qual e suas formas variantes. O aluno que estuda passa. O aluno o qual estuda passa. Partícula expletiva é aquela que está sobrando na frase. Por exemplo, ó, quase que caí. Se a gente retirar esse que, observe que a frase não perde nada. Não perde sentido, não perde sintaxe. É um termo que está sobrando na frase. A partícula expletiva também é chamada de partícula de realce. Tá? Letra D, conjunção subordinativa consecutiva, indica consequência. Por exemplo, logo você vai dizer assim, estudei tanto, consequência, que passei. Então, quando eu tenho consequência, eu tenho conjunção consecutiva. Esse que está indicando consequência. E a oração que ele inicia é, vamos lá, oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Oração subordinada adverbial consecutiva, por quê? Porque expressa consequência. Bacana? Expressa consequência, tá certo? E letra E, pronome indefinido, tá? Pronome indefinido é aquele pronome adjetivo, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Eu digo o seguinte, ó, que saudades
tenho de lá. Esse que, pronome indefinido, dá para a gente trocar por muitos ou muitas, certo? Ó, muitos ou muitas. No caso aqui, muitas. Que saudades eu tenho de lá? Muitas saudades eu tenho de lá. Tá certo? Então, tá aí ó, as funções do que nessa questão. E lembrando que a conjunção subordinativa integrante é aquela que inicia oração subordinada substantiva. Então, eu vou dar detalhes sempre a mais. Por quê? Porque você vai estar fazendo prova aí, né, nesse final de semana para a SPSEX. Quem não vai fazer a SPSEX, está aqui só pelo português, logo, logo vai encontrar isso aí. Tá? Então, se eu estiver lidando com algum termo, algum conceito que você não domina bem, você manda aqui no chat que eu estou acompanhando aqui ao vivo. Beleza? Esse é o nosso terceiro bloco de questões. Questão número 4. Vamos à questão número 5. Continuo na mesma pegada aí da função do que. Certo? Essa agora é a questão 5. Questão 4, letra C. Questão 5, vamos dar uma olhadinha aí. Assinale a opção em que a função sintática... Opa! Olha só, agora é função sintática. Certo? Geralmente, quando se trata de função sintática do que, certo? Esse que geralmente é pronome relativo, porque o pronome relativo tem muita função sintática, certo? Então, geralmente é pronome relativo. Do termo em destaque, é diferente daquela exercida pelos demais. Então, eu vou ter que analisar todos os casos, tá certo? E vou ter que ver em qual alternativa tem um pronome relativo com função sintática diferente. Isso aqui é o tipo da questão que eu chamo de difícil. Porque quando a questão diz o que ela quer, é diferente, né? A questão diz o que ela quer. Aqui ela não diz. Ela, ó, lê tudo, identifica as funções sintáticas do termo grifado. O diferente é a resposta que eu estou querendo. Pronto. Né? Então, vamos lá. Certo? Vamos lá, vamos identificar. Letra A. Eu sempre escolhi o poema mais curto da lista que a escola sugeria. Certo? Qual o sujeito do verbo sugerir? A escola. Tá? Quem sugere, sugere algo. Que é o sujeito, escola. Sugerir, verbo transitivo direto. Quem sugere, sugere algo. Esse que, pronome relativo, é objeto direto. Tá? Deixa eu dar uma dica a você. Todo pronome relativo retoma o termo anterior a ele. Todo pronome relativo retoma o termo anterior a ele. Certo? Geralmente, quando a questão pede função sintática do que, geralmente ou quase sempre, esse que é pronome relativo. E aí, se você quiser saber com segurança qual é a função sintática do que, lembrando que ele retoma o termo anterior, você pega o termo anterior e põe no lugar dele. E vê que função tem o termo anterior no lugar dele. Põe em cima do que o termo anterior? Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar em cima do que o termo, a lista, né? Ó, curto da lista. Então, aqui eu vou colocar a lista. Vamos ver qual é a função de a lista na frase. A escola sugeria a lista. A lista seria objeto direto. Então, letra A, temos objeto direto. Letra B. A gente só vai descobrir a resposta a partir da letra C, né? Porque eu não tenho ainda como saber se o A é diferente dos demais. Letra B. Além disso, durante 3 meses, ela carregou um diário que informatizava sua emoção. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar aqui. Vamos escrever aqui um diário no que? Porque o que é pronome relativo, né? Retoma o termo anterior. Então, eu tenho um diário informatizava. Então, um diário é o sujeito de informatizava. Lembrando que se a gente quiser saber o sujeito de um verbo, é só perguntar ao verbo que ou quem, tá? Se eu quero saber o sujeito de um verbo, é só perguntar ao verbo que ou quem. Bacana? Então, vamos lá. Certo? Ó, na letra A, nós temos um que, objeto direto. Na letra B, nós temos um que, sujeito. Ainda não dá para saber qual é a resposta. Agora, a letra C certamente já me diz qual é a resposta. Pode ser aquela espinha que apareceu no nariz. Vamos isolar a oração do que. Lembrando que o que, pronome relativo, inicia oração adjetiva.
oração adjetiva. Então, ó, espinha, esse que retoma o termo anterior. Então, esse que retoma espinha, certo? Então, espinha apareceu. Espinha aqui funciona como sujeito. Então, eu nem preciso olhar as demais opções, tá? Eu sei que a letra D vai ser sujeito, a letra E vai ser sujeito também. A única opção diferente aí é a letra A, tá? Então, aqui vai ser, ó, sujeito, certo? Aqui vai ser sujeito, porque só tem uma opção diferente. Não tem como não ser mais sujeito, uma vez que a letra B é sujeito, a letra C também. Quer confirmar? Ó, basta pensar nas oportunidades que escaparam. Que retoma oportunidades. Então, eu vou dizer assim, ó, oportunidades escaparam. Oportunidades é o sujeito do verbo escapar. Ok? Então, fica a dica, ó. Quando a questão pede função sintática do pronome relativo, do que, né? A questão não diz que é pronome relativo, observe, ó, a gente que vai ter que deduzir, né, com base no nosso conhecimento de mundo, que isso aqui é pronome relativo. Então, se a questão pede função sintática do que, eu tenho que lembrar que esse que geralmente é pronome relativo, porque pronome relativo tem função sintática de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, agente da passiva, tá? O que tem muita função sintática enquanto pronome relativo. Aí o que eu vou fazer? Sabendo que o pronome relativo que retoma o termo anterior a ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o termo anterior, vou colocar no lugar do que e ver qual é a função que tem o termo anterior no lugar do que, na frase do que. E aí eu identifico a função. Na letra A, objeto direto, nas demais opções, sujeito. Por isso, na quinta questão, a gente marcou aí letra A. Beleza? Como é que estamos aí? Né? O Marcos Aurélio já tinha colocado letra A. Muito bom, certo? Se você tiver dúvida, e quem estuda tem dúvida, tá certo? Pode perguntar aqui. Valeu? Valeu, Marcos Aurélio. Valeu, turminha boa. Tô acompanhando aqui no chat, tá? Manda aí, manda pergunta. Vamos para mais uma questão sobre função do que? Olha aí, tem um trechinho de um poema para você analisar. Poema de Camões, né, que é o poema Épicos Lusíadas. E ele diz assim, ó, cessem do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Que bonito, né? Poema épico. Sherlock Holmes, concurseiro, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. A palavra que nos versos do texto, que eu canto o peito ilustre lusitano, verso 21. Então, vamos pegar aqui, ó, esse que, certo? 21. Que outro valor mais alto se levanta, verso 24. Ok. Tem valor, né? Então, vamos lá, ver quais são as opções. Explicativo, adversativo, explicativo, adversativo, aditivo, conclusivo, alternativo. Vamos começar por aqui, ó. Que é alternativo? É quando o que é igual a quer. Quer. Quer, quer. Por exemplo, que estude, não, que chova, que faça sol, irei à praia. Então, se eu disser assim, que chova, que faça sol, irei à praia. Dá para trocar o que por quer? Quer chova, quer faça sol, irei à praia. Dá, né? Então, isso é a conjunção alternativa, certo? Que conclusivo, certo? O que não tem valor conclusivo, certo? Que não tem esse valor conclusivo. Das muitas funções que o que pode ser, uma delas, sem dúvida, não é conclusão. Que pode ser aditivo? Pode, quando o que é igual a i. Quando é que o que é igual a i, prof? Ele vem entre verbos repetidos. Por exemplo, anote isso aí, tá? Que é igual a i entre verbos repetidos. Aí eu vou dizer assim, ó, a criança, por exemplo, ó, a criança mexe no berço.
A criança mexe que mexe no berço. Ó, então esse que entre verbos repetidos é conjunção aditiva. Isso aqui raramente aparece em prova, tá? Que pode ser adversativo? Pode. Quando eu tenho aqui, ó, que igual a mas. Prof, dá um exemplo? Agora. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, que igual a mas, certo? Anote aí se você não sabia isso. Outro, vírgula, que não eu, outro, que não eu, fará isso. Dá para dizer assim, ó, outro, mas não eu, fará isso. E aí o que é explicativo, né? Que igual a por quê. Pessoal, volte um pouquinho aqui, ó. Ó, aqui no texto nós temos assim, ó, cálice de Trajano, de Alexandre e de Trajano. Cesse. Se você olhar aqui, ó, verso 19 e 23, nós temos o que? Imperativo. Quando você tem imperativo, o que vem na sequência é uma explicação. Tá? Explicação. A explicação vem em diversos contextos. Agora, quando eu tenho imperativo, ordem, certo? Então eu tenho na sequência explicação. E a resposta aqui, letra A. Se eu disser, ó, volte logo que vai chover. Tá? Volte logo que o almoço já vai ser servido. Certo? Depois de um imperativo, o imperativo pode ser ordem, pedido, súplica, conselho, desejo. Depois de imperativo, o que nós temos é explicação. Ok? Então, ó, quem marcou letra A aqui, né? Eu estou vendo aqui no chat, cadê? Marcos Aurélio, né? Marcou letra A, muito bom. Certo? E aqui a gente fez uma revisão de quê? Né? A gente viu tanto questão morfológica quanto questão sintática. E qualquer dúvida que você tiver, manda aqui, ó. Eu estou acompanhando aqui no chat. Sherlock Holmes, concurseiro, também marcou letra A, tá certo? Ó, esta aula, sem dúvida, é muito útil, inclusive para quem não vai fazer a prova da SpaceX agora. Porque os assuntos que a gente está trabalhando aqui são assuntos muito recorrentes nas provas, né? Embora o foco principal, mais direto, seja SpaceX. Ó, já vimos nesta aula interpretação textual, funções do que, crase, 3 assuntos. Ó. 4 assuntos agora, variação linguística. Tá? Variação linguística. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão sobre variação linguística. Olha essa tirinha. Tirinha aqui que traz a turminha aí do menino maluquinho, do grande mestre Ziraldo. Certo? Grande Ziraldo aí. Ok? Vamos lá. Ó. Se você ganhasse na cena, o que você faria? Ah, eu comprava uma Ferrari, um jet ski, um monte de videogames. Ferrari, nada, eu comprava um Williams. Vocês não têm pé no chão, o negócio é investir. Eu comprava o Japão. Né? É o menino maluquinho, né? O menino maluquinho aí compra o Japão. Né? Olha aí. Vamos lá. O que nós temos aqui como pergunta? A questão trabalha variação linguística. Variação linguística pode ser cobrada na prova da SpaceX. Tá? O diálogo na tirinha do Ziraldo condiciona uma situação de comunicação em que predomina a informalidade. Porque a gente tem aqui, ó, uma situação de comunicação em que predomina a informalidade. Porque a fala do indivíduo, ela está condicionada a alguns fatores. A sua fala, a nossa fala, ela está condicionada à idade, por exemplo, ao sexo do indivíduo, à posição social, ao grau de escolaridade, à região em que a pessoa mora, grau de intimidade entre os falantes, o ambiente em que a pessoa se encontra, o estado emocional do falante, tá? E a situação comunicativa. Tá? Há situações em que a gente tem que ser formal, há situações em que eu posso ser informal. Você está na praia, está no estádio, certo? Está jogando videogame com os amigos, certo? Então, são situações informais. Ok, beleza. Em uma situação formal de comunicação, ou seja, em outra situação, em que se faz uso de regras da gramática normativa, os falantes da tirinha deveriam adequar seu discurso à nova modalidade, substituindo. Se a gente tem que ser formal,
O que deveria ser substituído aí? Tá? Questãozinha boa, viu? O que deve ser substituído? O seguinte, comprava por compraria? Vamos voltar aqui. Esse comprava está errado? Vamos ver se está errado. Ó. No primeiro quadrinho, eu comprava. O que é comprava? Comprava uma coisa que já aconteceu. Né? Eu trabalhava, eu estudava. Aí o outro, eu comprava uma Williams, certo? O outro, eu comprava o Japão. Então, isso aqui nunca aconteceu. A gente está falando de hipótese. Então, se eu estou falando de hipótese, qual é o tempo verbal que a gente usa? Futuro do pretérito. Né? Existe todo o modo subjuntivo, tá? Que é a hipótese, mas no modo indicativo, o futuro do pretérito, que tem a desinência ria, ó, cantaria, falaria, beberia, pularia, estudaria, passaria. Então, isso é hipótese. Tá? Então, eles deveriam trocar comprava por compraria, porque não se trata de algo que aconteceu, tá? Mas de algo hipotético. Né? Ó, se eu ganhasse na cena, eu compraria o Japão. Parece, né? Que dá para comprar o Japão. Tá bom? Eu compraria uma Ferrari. Ó, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava ou ajudaria muita gente? Eu ajudaria, é uma hipótese, eu estou falando de algo que não aconteceu. Agora, se já aconteceu, aí eu digo, ó, quando eu tinha dinheiro, eu ajudava muita gente. Quando eu tinha dinheiro, eu ajudava muita gente. Certo? Então, aqui, para adequar o discurso à norma culta, eles deveriam substituir comprava por compraria. Uma vez que comprar nunca aconteceu. É algo apenas que está no campo aí da hipótese. Certo? Ok? Então, é o único aspecto aí que precisa ser melhorado, né? Se por caso não, esse aqui não tem problema, ó, tá? Tá correto? Tem, por tem, não. Volta lá. Vocês não têm. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Ele tem, para diferenciar de eles têm. Aqui é o acento diferencial. Então, vocês, ó, sujeito, não tem. Então, a concordância aqui está correta. Certo? Faria por fazia. Aí não. Um não substitui outro. Faria, futuro do pretérito. Fazia, pretérito imperfeito. Tá? Um não substitui outro. Negócio por segredo. Negócio não está errado. Tá? Onde é que tem negócio aqui? Ó? O negócio é investir. Isso aqui pode ser de negociar mesmo. Ele pode estar usando a palavra negócio no sentido apropriado. Né? A gente está falando de o que vai fazer com o dinheiro. Cada transação dessa é um negócio que eu estou fazendo. Então, não quer dizer que é uma gíria. Agora, pode ser uma gíria? Pode. Ó, eu quero conseguir isso. Rapaz, o negócio é... Eu não estou falando de negócio, estou usando uma gíria. Mas aqui ele está falando de negócio mesmo. Então, está correto. Não há por que trocar negócio por... Por quê? Por segredo. Tá? Não se trata de segredo, né? Ele está falando literalmente de um negócio que vai ser feito. Ok? Belezinha? Então, questão 7, variação linguística. A gente vai marcar aí letra A. Bacana? Como é que estamos aí? Futuros oficiais do Exército Brasileiro, futuros aprovados. Tá? Patrícia, beleza? Qualquer dúvida, sentido literal. Exatamente, está usando negócio no sentido literal. Porque se você vai comprar isso ou comprar aquilo, é um negócio que você faz. Tá bom? Agora, ó, não use, tá? Não se usa pretérito imperfeito no lugar de futuro do pretérito. Porque o pretérito imperfeito é um pretérito, já aconteceu. Pode continuar acontecendo? Pode, certo? Pretérito imperfeito tem uma ação prolongada? Tem. Você fala assim, ó, eu estudava muito, por isso que eu passei. Estudava é passado e tem uma ação prolongada. Agora, estudaria é bem diferente o sentido. É uma hipótese, tá? Eu estudaria se eu pudesse. É uma hipótese, ok? Se eu tenho hipótese, eu uso futuro do pretérito, terminação ria, desinência e não pretérito imperfeito, tá? Aliás, pessoal, já que eu falei em ria, é um ponto muito forte na prova da SPSEX, prefixo, tá? Então, dá uma olhadinha em prefixo aí, tá bom? O ria não é prefixo, tá? É uma desinência modo temporal. Mas me lembrei disso agora. A banca militar adora elementos mórficos. O que são elementos mórficos ou morfemas? São essas unidades menores
Aqui uma palavra pode ser reduzida, tá? Prefixo, sufixo, radical, desinência de gênero, desinência de número, desinência modo temporal, desinência de número pessoal. Tá? A banca adora trabalhar com isso aí, principalmente com prefixo. Ok? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, vamos avançar. Vamos agora para um outro assunto que é figuras de linguagem. Olha só como essa aula aqui está rica. Ó. Já vimos interpretação textual, crase, funções do que e variação linguística. Agora a gente vai para o quinto assunto, que é figura de linguagem. Beleza? Então vem comigo aqui, que isso aqui é um ponto forte aí na prova da SPSEGS. Tá? Ó, a esse bem chama-se bem patrimonial. O termo é hoje lugar comum. O que é lugar comum? Anote aí, é clichê, é uma frase feita. Tá? Lugar comum quer dizer clichê, quer dizer banca militar, certo? Patrícia, banca militar. Clichê. Em duplo sentido é corriqueiro, parece estar no discurso de todos, mas pode ser também um lugar compartilhado. Um ponto de encontro de saberes, disciplinas e políticas. Então vamos lá, ver qual é a pergunta aqui, ó. Tranquilo, né? Seja bem-vinda, depois você pode voltar um pouquinho a aula aí, tá bom? Ao declarar em relação ao vocábulo patrimonial, que é hoje um lugar comum, em duplo sentido, lugar comum é clichê, né? Aquela frase feita. O termo destacado sinaliza que a palavra, duplo sentido é o quê? Certo? Você pode até não saber o que é a letra A, B, D ou E, mas você sabe que duplo sentido tem a ver com aquilo que pode ser entendido de mais de uma forma. Anfibológica. Tá? Duplo sentido é isso aqui, ó. Aqui é o seguinte, que era caneta vermelha. Pronto. Anfibológica, letra C. Tá? O que é um anfíbio? Né? O que é um anfi? Quer dizer o quê? Anfíbio, anfiteatro, né? Quer dizer dois, né? Anfi ou ambi, dois. Tá? Anfiteatro, certo? Anfíbio, que tem duas vidas, né? Vida na terra e vida na água, é o anfíbio, tá certo? Então, se algo tem duplo sentido, é algo anfibológico. Parafrástica tem a ver com paráfrase. Essa letra A, questãozinha um pouquinho difícil, né? Tem a ver com paráfrase. Prof, o que é paráfrase? É a mesma ideia com outras palavras, tá? Nunca tinha ouvido falar, hein, Patrícia? Pois é, essa é uma questão que eu considero difícil. Paráfrase é a mesma coisa com outras palavras. Por exemplo, dá um exemplo aqui para você, ó. Ele comeu, ou melhor, devorou o jantar. Devorou o jantar. Quando eu digo ele comeu, ou melhor, devorou o jantar, eu tenho uma paráfrase. Comer é a mesma coisa que devorar o jantar. Paráfrase é a mesma coisa com outras palavras. E o termo que condiciona essa paráfrase é esse termo aqui, que está entre vírgulas, ou melhor, ok? Então, paráfrase é a mesma ideia com outras palavras. Metonímia é quando um elemento substitui outro. Tá? Metonímia é quando um elemento substitui outro. Por exemplo, eu digo assim, estou lendo Machado de Assis, quando na verdade é um livro de Machado de Assis. Eu digo assim, meu pai tem 100 cabeças de gado. Na verdade não é a cabeça do gado, é o gado todo, então aí eu tenho uma parte pelo todo. Quando eu digo assim, Thomas Edison iluminou o mundo, na verdade não foi Thomas Edison que iluminou o mundo, foi a lâmpada elétrica de Thomas Edison que iluminou o mundo, tá certo? Então isso é metonímia, um elemento substitui outro. Função referencial é algo da coesão, né? Coesão. Então, não se trata aqui de um elemento referencial. Esse elemento referencial tem a ver com anáfora, quando um termo se refere ao que vem antes, e tem a ver com catáfora, quando um termo se refere ao que vem depois. Tá? Hiperbólica tem a ver com hipérbole, tá? Exagero. Exagero. Algo hiperbólico é algo exagerado. Cazuza, né, naquela música, eu nunca mais vou respirar.
se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Conhece a música? E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, até nas coisas mais banais, que é carioca, né? Pra mim é tudo ou nunca mais. Então, assim, hiperbólico é exagerado, né? Eu nunca mais vou respirar. Pense, se você não me notar, ok? Então, essa questão eu considero difícil. E se você encontrar algo parecido na sua prova, você já sabe como resolver, tá? Vamos lá, temos aqui perguntas dos nossos alunos. Cadê? Professor, o pronome relativo o quê? Referencial? Exatamente. Todo pronome relativo o quê, Jairo? Ele é referencial anafórico. Todo pronome relativo que se refere ao termo que vem antes. Tá? O aluno que estuda passa, que se refere a aluno, certo? Se refere a aluno. Patrícia, hipérbole na minha cabeça, a minha cabeça está explodindo. Exatamente. A minha cabeça está explodindo porque eu estou estudando 24 horas para esse concurso. Exagero, né? Certo? Bacana? Perguntas? Manda aí. Siga a dica aí do Gabriel, tá? Deixe seu like para o AlphaCon saber que eventos como esse é importante e a gente precisa ter mais. Tá? Essa foi a nossa questão 8. Tá? Estamos aqui no quinto assunto, que é figura de linguagem. Certo? A nossa aula seria até às 16h30. Mas, como a gente teve um pequeno problema técnico, né? A gente vai avançar aí mais uns 15 minutinhos, tá bom? Nona questão. Vamos aqui, ó. Nona questão. Figura de linguagem de novo. Olha essa charge aqui do Charlie Brown, né? Charlie Brown é hora da escola, né? As férias estão acabando, disse Sally. Eu vou ler a portuguesado, tá? A irmãzinha de Charlie Brown. As aulas estão chegando. As aulas não chegam, ele falou. Elas pulam no seu pescoço. Olha aí, as aulas pulam no seu pescoço. Vamos ver essa questão aqui. O efeito de humor no cartoon se constrói com o uso de metonímia, é quando um elemento substitui outro, tá? O autor pela obra, por exemplo, pela substituição de aulas pelo pronome elas. Cadê? Aulas, as aulas não chegam, elas. Se eu estou usando aulas, depois, cadê? Elas. Isso aqui é somente uma coesão referencial anafórica, tá? Não é uma figura de linguagem, porque elas substitui aulas. Então, isso aqui, essa substituição é somente uma coesão referencial anafórica. Não é humor, né? Não é metonímia, tá? Letra B, eufemismo. Eufemismo é suavizar uma ideia forte. Morte, por exemplo. Né? Cecília Meirelles diz assim, um dia sei que estarei mudo, mais nada. Ou seja, mudo tem a ver com morte, certo? Ok? Machado de Assis falando do seu professor, um professor que ele teve, né? Ele fala até que um dia o professor deu um grande mergulho nas trevas. Dar um grande mergulho nas trevas é o quê? É morte, é suavização, tá? Manuel Bandeira, naquele poema Consoada, ele diz, quando a indesejada das gentes chegar. Ele se referia a quê? A morte. No poema, a indesejada é a morte. Tá? Então, eufemismo é aquele termo que eu vou usar para suavizar uma ideia que seria chocante, seria forte. Tá? Então, eufemismo não. Pela suavização do termo, no emprego do termo irmãzinha, não. Isso aqui não é eufemismo. Isso aqui é uma linguagem afetiva, carinhosa. Então, tá errado aqui. Tá? Letra C, hipérbole. Hipérbole é exagero. Pelo uso exagerado de as aulas não chegam. Não, ele não está exagerando, ele só está reescrevendo a frase da irmã. Elas não chegam, elas pulam. Ele está destacando aqui o modo como elas chegam. Que elas não apenas... É como se ele dissesse assim, elas não apenas chegam, mas elas chegam pulando, né? Como se fosse um predador, né, que saltou em cima da presa. É assim que ele está enxergando a situação. Não é um hipérbole, tá? É apenas o modo como as aulas estão chegando. Então, não é letra C, viu, Marcos? Ok? Olha aí. Patrícia, ela virou estrelinha. Exatamente. Quando morre, né? Valeu. Valeu, Patrícia Carla. Muito obrigado, viu? Jairo, tá falando do que, né? Esse que
Pronome relativo é coesão referencial, tá? Sequencial também, de certo modo né? Porque o pronome relativo, ele contribui para a sequenciação da frase, mas ele é analisado mais como o elemento de coesão referencial do que sequencial. Geralmente, quando eu tenho coesão sequencial, a gente está contando aí advérbios, locuções adverbiais, preposição, locução prepositiva, conjunção, locução conjuntiva, tá certo? Como que ele retoma? Então, ele é contado mais como referencial. Mas, gosto da pergunta. Muito boa a tua pergunta, viu? Letra D, metáfora. Metáfora é uma alteração de sentido. Metáfora, nós temos aqui o seguinte, ó. Pela tristeza da declaração, as férias estão acabando. Metáfora não tem a ver com tristeza ou com alegria, tá? É quando eu uso uma linguagem conotativa, fora do seu sentido literal. Então, a resposta letra E, prosopopeia, que é a mesma, prosopopeia é a mesma coisa que personificação. Elas pulam no pescoço. Então, se as aulas estão pulando no pescoço, então elas foram personificadas. As aulas estão agindo como se fosse um ser humano. Ok? Então, elas pulam no pescoço. Então, muito bom aí essa nossa 9ª questão, letra E. Questãozinha de figura de linguagem. Tá? Tem mais uma que eu coloquei, ó. Vamos dar uma olhadinha aí. Como é que fomos aqui no chat? Tá? Nosso chat. Valeu, muito obrigado. Tá certo? Feliz. Ok, letra E. Vamos mais uma aqui? Vamos lá, mais uma de figura de linguagem. Olha aí, tinha até comentado esse poema, né? Eu acho que de certo modo até já dei a resposta aí sem querer. Mas vamos lá. Consoada é uma ceia, uma refeição noturna, geralmente aí no Natal, tá? Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caroável. Caroável é o oposto de dura. Talvez eu tenha medo. Talvez eu sorria ou diga: alô, iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios, com seus segredos, né? Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Aqui ele usa duas expressões para se referir à morte. Primeira delas, a indesejada das gentes. A segunda é iniludível. A morte não é desejada e ela ainda tira as ilusões. Tá? Um dia a pessoa morre. A pergunta é a seguinte: ao utilizar a expressão a indesejada das gentes, o autor faz uso de figura de linguagem conhecida como, isso aqui é o quê? Eufemismo, né? Suavização, certo? Eufemismo. Metonímia já vimos, Lei Machado de Assis. Antítese é oposição, tá? Oposição. Por exemplo, dia e noite. A vida é mesmo assim, Lulu Santos, dia e noite, não e sim. Dia e noite, não e sim. Ok? É oposição. Anacoluto, eita, alguém lembra o que é isso aqui? Anacoluto. O poeta Manuel Bandeira conta que chegou à casa de uma senhora, pediu um copo com água e a mulher gritou para o filho dela: Anacoluto, traz um copo com água para o menino, para o senhor aqui. Né? E ele ficou pensando: Anacoluto, nome de criança, nome de gente, né? Anacoluto é uma figura de linguagem em que a gente deixa um termo isolado na frase sem função sintática. Isso é muito comum na oralidade. Por exemplo, você vai lembrar aqui, eu digo o seguinte, meu pai, tá? Meu pai, ele pensa assim. Quando eu digo meu pai, ele pensa assim, qual é o sujeito do verbo pensar? É o ele. E o meu pai é o quê? Meu pai deveria ser sujeito também, só que ele está sobrando na frase, porque eu usei o pronome oblíquo como sujeito. Então isso é muito comum. Minha mãe, ela sempre diz isso. Minha avó, ela... o Brasil, a seleção, ela... Então a gente usa um termo sobrando na frase. Esse termo que está isolado, sem vinculação sintática, não é um termo expletivo, tá? É um termo que está de fato sobrando na frase.
Essa figura de linguagem se chama aí anacoluto, ok? Que é uma quebra sintática. E a hipérbole, a gente já viu, é exagero, certo? Exagero, tá bom? Beleza? Aqui nós fizemos a questão 10. Ó, só para situar você aqui, tá? A gente já viu nesta aula, ó, interpretação textual, crase, funções do que, variação linguística, figura de linguagem. A questão 11 é pontuação. Tá? Nosso foco principal, prova da SpaceX. Eu quero que você vá lá e arrase, certo? Agora, se você está aqui porque intenta outros concursos, também está valendo. O conteúdo está servindo da mesma forma, certo? Vamos lá, ó. Pontuação. Achei muito bacana essa questão, certo? Estou acompanhando aqui o chat, ok. Beleza. Patrícia, estou ajudando meu filho com esse assunto. Olha aí, que legal. Tá? Vamos à questão 11. Ó. Assinale a opção em que se usou o par de vírgulas para isolar elementos de natureza sintática distinta dos demais. Eita, é igual aquela questão do que. Você tinha que identificar a função do que diferente. Aqui você vai ter que analisar, em cada caso, o motivo de se usar a vírgula e ver qual é o motivo diferente. Para isso, eu tenho que analisar pelo menos 3 itens. Né? Só um não dá, nem só 2. Que um pode ser diferente do outro, mas qual que é o diferente? Tá? O terceiro é que vai dizer. Então vamos lá. Aqui nós temos assim, ó. Letra A. Há em todas elas uma surpresa visual. Todas elas, certo? É um adjunto adverbial deslocado. Então o motivo dessas vírgulas aqui, ó, é para destacar adjunto adverbial deslocado. Certo? Prof, o que é um adjunto adverbial deslocado? É aquele adjunto adverbial que não vem no final da frase. Quando o adjunto adverbial começa a frase ou vem no meio da frase, ele está deslocado. Certo? Até 3 palavras, a vírgula é facultativa. 4 em diante, vírgula obrigatória. Então, a questão aqui, né, trouxe um adjunto adverbial deslocado. Letra B. Aliás, desde o começo é um adjunto adverbial deslocado. Então, eu já sei que o diferente aqui, ó, não é o adjunto adverbial deslocado. O diferente é o que não for adjunto adverbial deslocado. Motivo dessas vírgulas aqui, adjunto adverbial deslocado. Certo? Motivo da vírgula, adjunto adverbial deslocado. Letra C. Onde formas geométricas abstratas ganham vida e vão aos poucos, adjunto adverbial deslocado. Não sei se é coincidência aqui, mas na letra A, na letra B e na letra C, nós temos, né, uma ideia de tempo, né? Principalmente na letra B e na letra C, né? A letra A tem um pouquinho assim de ideia de lugar, né? Ok? Aqui, ó, letra E, resposta, né? Turminha boa tá marcando aqui letra E. Vamos ver a letra E. Conta-se até que HMS Coxeter, não sei se é assim que pronuncia, um dos papas da geometria moderna. Esse termo aqui é um aporto explicativo. Tá? É uma informação a mais sobre essa pessoa aqui, ó. Tá? Então, a resposta letra E é o motivo diferente, é a regra diferente. E a letra D nós temos o quê? Nós vamos ter um adjunto adverbial deslocado, né? Na divisão regular da superfície usada por Escher para criar de maneira perfeita, ó, adjunto adverbial de modo, certo? Fica entre vírgulas. Então, adjunto adverbial deslocado nas letras A, B, C e D. Adjunto adverbial deslocado. Letra E, vírgula, para separar aposto explicativo. Então, esse tipo de questão é uma questão difícil, né? Que eu tenho que analisar cada caso. Eu não tenho opções assim, eu não tenho um nome ali expresso. Então, fique atento, tá? Porque a banca pode cobrar isso aí de você. Tá certo? Turma boa, até aqui tudo bem? Né? Nosso tempo teria expirado, né? Mas eu combinei para a gente avançar mais uns 15 minutinhos, até para a gente compensar, né, o fato de o microfone ter ficado mutado aí no comecinho. Falta mais um assunto para a gente ver aqui. Pontuação já foi, ó, 6º assunto. Tá? Agora um pouquinho de sintaxe, 3 questões
e a gente finaliza, certo? A gente já viu até agora, ó, interpretação textual, crase, funções do que, variação linguística, figura de linguagem, pontuação. E agora o sétimo assunto. 7 aí é o número da perfeição. Então vamos lá, 3 questõezinhas. Manda ver aí, ó, no gabarito, tá? Valeu! Saber análise sintática para fazer questão. Exatamente, né? Tá certo? Análise sintática é importantíssimo. Quem não sabe sintaxe, pode ter certeza, raramente vai saber vírgula, porque quase todas as vírgulas estão ligadas a um critério sintático. Tá bom? Então vamos lá. Essa questão aqui é a questão 12. Assinale a alternativa em que o termo em destaque possui classificação sintática diferente, ó, diferente daquele destacado no trecho a seguir. Achava-me incapaz de pertencer àquilo. Incapaz de alguma coisa. Incapaz, se você analisar aqui, é um nome que está pedindo complemento. Quando eu digo incapaz, é incapaz de quê? Certo? Incapaz, incapaz de quê? Esse nome está pedindo complemento. Então, isso aqui, ó, complemento nominal. Porque se eu sou incapaz, eu sou incapaz de alguma coisa. Então, esse termo iniciado pela preposição de é um complemento nominal de incapaz. Então, a gente vai fazer o quê? Certo? A gente vai procurar um complemento nominal. Vamos lá. Afogava-me na incompreensão. Incompreensão de quê? Incompreensão está pedindo complemento nominal, né? Incompreensão de alguma coisa, complemento nominal. Complemento nominal nada mais é do que aquele termo que completa um nome que pede complemento. Incompreensão pede complemento. Incompreensão de quê? Ele não conseguia reconhecer expressões faciais. Deixa eu lhe dar uma dica. Expressão facial é um elemento concreto. Complemento nominal não se liga a termo concreto. Isso aqui é adjunto adnominal. Quando eu tenho um termo concreto, tá? Por exemplo, parede de gesso é adjunto adnominal. Relógio de ouro é adjunto adnominal. Complemento nominal não se liga a elemento concreto, tá? Quando eu tenho um elemento concreto, o que se liga a esse elemento é adjunto adnominal, tá? Então, resposta aqui, letra B de bola. Vamos só confirmar que as demais opções trazem complemento nominal, né? Ok, ó. Mas se sentir chateada e irritada. Tá? Quem está irritada com alguma coisa. Ó, estou irritada. Irritada com o quê? Certo? Então, ó, complemento nominal. Complemento nominal. Isso aqui é complemento nominal de incompreensão, complemento nominal de irritada. Ela tem uma incapacidade. Incapacidade de quê? Ou para quê? Incapacidade pede complemento. É um nome abstrato. Então, de detectar e evitar situações ameaçadoras é um termo que complementa o nome incapacidade. Ok? De ouro é o tipo de relógio. Exatamente, Patrícia. Exatamente. Ou que subestima a nossa capacidade. Capacidade e incapacidade é a mesma coisa. Olha só como a questão foi fácil. Ó. Se você observar aqui, na letra E tem capacidade. Capacidade pede complemento. Na letra D tem incapacidade. É a mesma coisa, só mudei o prefixo, acrescentei um prefixo. E incapaz é a mesma coisa, né? Ó, são nomes que pedem complemento. É incapaz de alguma coisa, incapacidade de alguma coisa, capacidade de alguma coisa. A questão parece difícil, mas não é. Tá? Então, também aqui complemento nominal. Aí lembre, quando eu tenho, certo? Quando eu tenho um substantivo, um termo concreto, nós não temos complemento nominal. Quando eu tenho um termo concreto, o que se liga a ele é adjunto adnominal. Bacana? Dúvidas? Perguntas? Exatamente, de medo é o tipo de expressão. Expressão facial é algo muito concreto. Né? Você consegue perceber na expressão facial se a pessoa está contente, descontente, certo? Se gostou da comida, se não gostou. A gente revela isso na expressão facial. Tá bom? Belezinha? Como é que estamos aqui? Vamos lá, faltam só 2 questões e a gente consegue concluir bem. Tá? Essa questão aqui é muito top das galáxias. Queria que você acertasse mesmo.
Ó, em qual período a oração destacada é subordinada adverbial causal? Ó, observe o seguinte, cada opção aqui tem um porquê, certo? Porquê pode ser causa ou explicação. Todas têm um porquê. E aí a questão, de certo modo, é difícil. A gente está procurando uma subordinada adverbial causal. Deixa eu lhe dar uma dica, tá? Só existe causa quando eu tenho consequência vinculada. Então, a causa está ligada a uma consequência. Só existe causa se houver consequência. Então, vamos procurar aqui a opção em que a gente tem causa e consequência. Na letra A, nós temos assim, o carro passou a 100 km por hora, porque a avenida não tinha limite de velocidade. Dá para dizer que isso aqui é uma causa? Vamos testar. Na causa eu tenho assim, ó, o fato de. Na consequência eu tenho fez com que. Vamos ver se dá certo, ó. O fato de a avenida não ter limite de velocidade fez com que o carro passasse a 100 km por hora. Olha aí, deu certo. Então, resposta aqui, letra A. Temos aqui uma relação de causa e consequência. Letra A. Muito bom. Jairo, Patrícia, exatamente. Na letra B, nós temos ele passou no exame porque estava muito feliz. Tá? Isso aqui é uma consequência. Ó. Quando eu tenho consequência, essa consequência é explicação. Ele passou no exame, como consequência, ele está feliz. Os grandes só parecem grandes porque nos curvamos a eles. Isso aqui é uma dedução, é uma conjectura. Então, quando eu tenho uma dedução, uma suposição, eu tenho uma explicação. Tá? Faça isso por mim, porque eu faria o mesmo por você. Observe que a oração anterior traz uma ordem, um imperativo, ou um pedido, né? O imperativo pode ser um pedido também. Então, a oração iniciada pelo porquê é explicativa. Após imperativo, nós temos explicação. Preciso estudar mais, porque a prova está chegando. Ó, aqui nós temos ideia de futuro. Quando eu tenho ideia de futuro, também eu tenho explicação. Então, vamos relembrar aqui, ó. Para ser causa, eu preciso ter uma consequência vinculada. E a explicação vem numa consequência, vem numa dedução ou hipótese, vem após imperativo, vem com ideia de futuro. Bacana? Pessoal, antes que a gente encerre aqui, deixa eu colocar aqui em cima meu Instagram para vocês acompanharem a gente, ó. @professor Volney. Beleza? Vai ser um prazer receber você aqui nas nossas redes sociais. Bacana? Vamos aqui para a última questão. Última questão de sintaxe. A gente vai ter visto aí tudo que a gente tinha programado para esta aula, tá? Questãozinha boa, ó. Em há também o que vai para se entregar. C1 com o arpoador, 1000 partido. A palavra ó grifada é. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você tem o verbo haver com o valor de existir, certo? Ele faz parte de uma oração sem sujeito, tá? Verbo haver no valor de existir, tá bom? Patrícia, exatamente, troca pelo pois. Ali dá para trocar pelo pois, tá? Muito bom. O verbo haver no valor de existir, ele faz parte de uma oração sem sujeito, certo? Oração sem sujeito. É um detalhe importante. Apesar de ele não ter sujeito, ele é um verbo transitivo direto com objeto direto, ó, expresso na frase. Ok? Então, há também ó. Detalhe interessante, o ó, às vezes, eu troco por aquilo ou aquele. Para facilitar a nossa compreensão, ou eu troco por aquilo ou aquele. Certo? Então, eu vou dizer assim, ó. Jairo, professor, esse ó é objeto direto sintaticamente? Olha, está se encaminhando para ser, viu? Geralmente, deixa eu lhe dar uma dica. Quando você tem o mais o que, geralmente, o o é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Isso morfologicamente falando, tá? É pronome demonstrativo e pronome relativo.
E o ó e o que pertencem a orações diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Ó, há também aquilo. Então isso aqui, ó, é objeto direto. Opa! Objeto direto do verbo haver, que é transitivo direto. O objeto direto é um termo essencial da oração? Não. Termo essencial da oração é sujeito e predicado. É um termo acessório da oração? Não. Termo acessório é o quê? Olha só o que a questão pediu. Termo acessório. Termo acessório é o quê? Adjuntado nominal, adjuntado verbial e aposto. Certo? Vamos lá. A e B não temos resposta ainda. Palavra expletiva, não. Não. Expletiva é aquela que dá para dispensar. Não dá para dispensar aqui. Termo integrante da oração. Perfeito. Quais são os termos integrantes da oração? A gente vai ter objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Olha aí o que a questão está querendo, de fato, que você saiba sintaxe. Não basta só saber que é objeto direto. Tem que saber se o objeto direto é um termo essencial, integrante ou acessório da oração. Prof, eu não entendi a letra E. A letra E, pronome de interesse, é aquele pronome oblíquo que a gente usa às vezes na fala. Isso aqui é um pouco de regionalismo também, para mostrar que eu estou totalmente envolvido com a questão. Rodrigo Santana, boa tarde, meu querido. Eu falei faraó. É, meu amigo aí da Bahia, né? Seja bem-vindo, tá bom? Pronome de interesse, eu digo assim, ó, não me vai, ó, e você vai me varrer a casa, hein? Tá? Não me faça isso. É aquele pronome meio expletivo, né, que eu uso na frase para mostrar que eu estou envolvido com aquilo que eu estou pedindo. Tá? Não me faça isso. Não me deixe de varrer a casa. Ó. Não me deixe de varrer a casa. Esse me serve para quê? Para nada. É só um pronome de interesse. Mostrar que eu, né, estou envolvido com aquilo que eu estou, ó, pedindo. Tá bom? Turma boa! E aí nós acabamos aqui, certo? Questão D. Fizemos todas as questões que a gente tinha para fazer. 7 assuntos foram trabalhados aqui, tá? Agradeço a sua companhia. Aqueles que vão fazer a prova da SpaceX agora, uma excelente prova, tá? Surge alguma dúvida, algum questionamento, manda aí no privado aí, no direct no Instagram que eu respondo. E eu quero receber você aí, tá? @professor Volney. Fique ligado no canal do Alfacom, nas redes sociais do Alfacom, porque todo dia tem evento gratuito de qualidade para você, tá certo? Obrigado aos nossos monitores, forte abraço a vocês, tá? Ó, o Rodrigo aí, ó, o Rodrigo é da Bahia, menino bom. Baiano não nasce, né, Rodrigo? Estreia, né, ó, vem ao mundo para brilhar, né, não? Olha só. Faraó, é sim, Baiano é alegria, rapaz. Cadê? Valeu. Forte abraço a vocês, tá bom? Também o dia todo doente estou, procurado também, rapaz, fique bonzinho, viu? Fique bonzinho. Tá? Valeu, turma boa. Então, forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado aí aos nossos monitores e até o nosso próximo evento aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.